Lucas 5. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero. Fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando:
Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: Os discípulos de João e bem assim os dos fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem? Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha. Pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres. Entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo do que nós ouvimos do capítulo 5 de Lucas. E nós vemos que Lucas, ele descreve os acontecimentos da vida do Senhor Jesus. Ele sempre coloca o verbo aconteceu que. Então ele aqui inicia o capítulo 5 demonstrando o que aconteceu em determinada ocasião. Então ele está no primeiro relato dele do acontecimento da vida do Senhor Jesus. Ele diz o seguinte: aconteceu que uma multidão, o Senhor Jesus estava próximo do lago de Genezaré, e uma multidão apertava o Senhor Jesus. E ele então pediu para que, ali tinha pescadores, ali no lago de Genezaré, ele pediu para que esses pescadores colocassem o barco na proximidade do lago, e o Senhor Jesus então subindo sobre o barco e começou a ensinar aquela multidão. E diz que um desses pescadores era Simão, né? E Simão, então, atendendo o pedido do Senhor Jesus, colocou o Senhor Jesus se posicionou no barco de Simão e começou a pregar a palavra, começou a ensinar a palavra. E em certo momento, o Senhor Jesus, acabou de falar, chamou Simão, que era o dono do barco que ele estava ali usando para ensinar as pessoas, falou para Simão: Simão, vá até o alto mar e lança a rede para pescar. Aí Simão olhou, surpreso com aquele convite, né? Depois ele está ali ouvindo aquela mensagem, uma mensagem poderosa de ensino da palavra. Simão vira e fala: Senhor, mas eu passei a noite, né? E nada nós apanhamos. No mar hoje não tem pesca, não tem como pescar hoje. Né? Passei a noite, quer dizer, o melhor horário da pesca, que é o horário mais fresco, né? O horário mais onde tem uma possibilidade maior de pescar, ele não conseguiu pegar peixe. Naquele momento que o Senhor Jesus falou para ele ir para o mar, não era a hora de se pescar, porque naquela hora não tinha peixe para ele poder fazer a pescaria que ele gostaria. Então não era a hora. Mas e o que aconteceu com Pedro? Pedro, depois de ouvir o ensino, depois de ouvir a ministração da palavra do Senhor Jesus dando aquela multidão de pessoas, ele ouviu e virou para o Senhor Jesus e falou: olha, mestre, eu passei a noite no mar e não apanhamos nada, mas em cima da tua palavra eu vou. Pedro deu uma posição de fé. Ele foi não baseado no conhecimento que ele tinha de pescador, não baseado no conhecimento de pescador, do qual é o melhor horário de pescar, quando o mar está para peixe, quando o mar não está para peixe. Ele não foi nesse conhecimento baseado na vida profissional dele, na vida dele como pescador. Ele não baseou nisso. Ele teve a chamada e recebeu a unção porque ele ouviu a pregação. Ele ouviu o Senhor Jesus pregar. E quando ele ouviu aquela pregação, ele se encheu de fé. Porque, queridos, há uma palavra que nós temos que entender.
que é para nós entrarmos na dimensão do mundo espiritual, rompermos com a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de modificar as condições de nossa vida, é preciso que nós tenhamos fé. É só na condição de fé é que nós possamos mudar a circunstância, é que nós possamos trazer a promessa de Deus para nossas vidas, só na dimensão de fé. O que aconteceu com Pedro? Como ele ouviu a palavra de Deus, como ele ouviu a ministração do ensino da palavra, ele se encheu de fé. E aí, ele, quando se encheu de fé, quando o Senhor Jesus anunciou para ele fazer aquilo que era a especialidade dele, de pescador, ele falou, em cima da tua palavra, eu vou. E foi. E qual foi o resultado disso, querido? O barco dele encheu de peixe, tiveram que pedir socorro para um outro barco, para ajudar a tirar os peixes, que tal era o volume de peixe que as redes traziam, né? Eles ficaram espantados do sobrenatural, do poder de Deus manifesto na vida dele de pescador, do negócio dele. Não só Pedro ficou encantado, como os sócios dele, né? Tiago e João, filho de Zebedeu, que era sócio de Pedro naquele negócio. Era um negócio que eles ficaram encantados com aquilo. Queridos, isso diz respeito à nossa vida. Aqui há um ensino poderoso para nós, porque o que aconteceu com Pedro tem acontecido na nossa geração com muitos irmãos nossos que estão buscando a palavra de Deus, muitas pessoas, pessoas que estão indo para igrejas chamada igreja crentes, né, através da pregação da palavra, estão indo buscar essa fé. Estão indo ter a dimensão do mundo espiritual, da promessa de Deus, e estão indo para as igrejas buscar isso. A igreja especializada em trazer esse mover de prosperidade, em trazer o mover da bênção, da promessa de Deus. Isso que aconteceu com Pedro, desse poder sobrenatural que o Senhor Jesus manifestou através do negócio de Pedro, o negócio do Pedro ficou de Simão, ainda nesse momento, Pedro ainda recebia o nome de Simão. Nesse momento de Simão, de Tiago e de João, eles ficaram encantados com aquela situação. Foi um momento maravilhoso, onde o sobrenatural de Deus se fez nos negócios deles, né? A virtude da posição de fé, através da promessa de Deus, no negócio deles. Eles prosperaram, né? Houve assim uma multiplicação tremenda do negócio, assim como pode ser na vida da chamada daquelas pessoas que frequentam a igreja buscando essa palavra como promessa para transformar os negócios. Porque Deus é um Deus que Ele é fiel, Ele é fiel. A promessa dele é fiel. E o Senhor Jesus disse que se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer desse monte, joga-te aqui e lança-te acolá, e vai acontecer como você diz. Então é assim que aconteceu na vida de Pedro. Pedro virou para o Senhor Jesus e falou, Senhor, em cima da tua palavra eu vou. E Pedro foi, não na condição dele, nem na condição do que o mar oferecia, mas em cima da palavra de Deus. E foi nisso que ele teve essa prosperidade. E assim, queridos, são muitos que estão entrando nessa vereda. Eles vão por esse caminho de buscar a palavra de Deus, de buscar a promessa de Deus para esse negócio maravilhoso de prosperidade, da fé, da promessa que traz rendimento financeiro para negócios, para empresa, para encher o banco de dinheiro. Há muitos investindo nessa posição. Há, como eu disse, há igrejas especialistas nessa negociação de trazer para os seus membros essa prosperidade financeira. Mas só que a história de Pedro, de Simão, não fica nisso aqui, queridos. Pedro viu como o negócio dele ia ser próspero. Pedro viu que a empresa que ele tinha, em cima da palavra de Jesus, ia ser uma das maiores empresas do mundo de pescaria daquela época.
ele percebeu que ele poderia ser o maior empresário de pescaria da época dele, né? Ele poderia ser entrado nesse negócio, porque ele descobriu que em cima da palavra de Deus, em cima da promessa de Deus, ele poderia fazer negociações e ganhar muito, e vender muito peixe. O barco dele cheio de peixe. Mas o que aconteceu com Pedro e com a vontade do Senhor Jesus, que não era essa. Não era isso que o Senhor Jesus queria para Pedro. Ele, quando deu essa palavra para Pedro, foi para Pedro entender o poder de Deus sobre a vida dos homens. E Pedro entendeu, porque quando aconteceu o reconhecimento de Pedro nessa situação, o que ele fez? Ele se prostrou nos pés do Senhor Jesus, se prostrou e reconheceu como ele é pecador. E reconheceu que ele não tinha condição de viver aquela dimensão, né? Que ele chegou e falou: Senhor, se afasta de mim porque eu sou pecador. Ele reconheceu. E o Senhor Jesus olhou para ele e, vendo ele com um olhar de temor, com um coração de temor, né? E olhou para ele e viu Pedro nessa condição, ele deu uma palavra: não temas. E diz para ele: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Querido, sabe qual foi a posição desses homens? Quando eles reconheceram isso, o que eles fizeram? Dizendo que eles levaram os barcos para a terra, deixaram tudo, eles deixaram a bênção de prosperidade financeira, deixaram tudo e seguiram o Senhor Jesus. Sabe por quê, queridos? Porque a proposta do Senhor Jesus para a sua vida, ele diz o seguinte: quem quiser ganhar vida, perdê-la-á. Quem quiser ganhar a vida e ter a vida eterna com ele, que pegue a sua cruz e siga. Compreende? É seguir o Senhor Jesus. A proposta de eternidade, querido. A propósito de você viver a dimensão do mundo espiritual, na dimensão da bênção de Deus, de colocar você num lugar de vitória, de nome escrito no livro da vida, de você estar com a presença do Espírito Santo, e você vai ser uma noiva prudente, que quando o anjo tocar a trombeta e o noivo chegar, você está preparada para que o noivo te chame e que você possa fazer parte das bodas do Cordeiro. É essa chamada que o Senhor Jesus tem. Não é te encher o dinheiro de bolso e te colocar você soberbo sobre a vida dos teus irmãos da igreja e você ficar dando testemunho da riqueza que você tem, dos negócios que você tem. Queridos, isso aí, você está recebendo um galardão aqui da terra. Esse aí é o salário do galardão da fé que você tem, da fé da dimensão que você tem. Mas isso não significa que você tenha a unção, que você tenha a presença do Espírito Santo no teu coração. Você tem a lâmpada, você tem a palavra, você tem a promessa, mas não significa que você tenha a unção. Porque o testemunho que o Senhor Jesus quer de você, querido, é que você dê os frutos, não é o fruto da soberba, do orgulho e da vaidade. Não, queridos. Esse testemunho é testemunho da carne. Nós vamos ver lá em Gálatas 5 o que significa o testemunho da carne, de soberba, de orgulho e de você se colocar acima dos teus irmãos, pelo dinheiro que você tem, pelas posses que você tem. Queridos, o que o Senhor Jesus quer é que você dê os frutos do Espírito da vida, de mansidão, de humildade, de domínio próprio, de longanimidade, e que esses frutos, queridos, seja na sua casa, seja com seus parentes, com seus filhos, com tua esposa, da virtude do domínio próprio, da virtude de você trazer bênção para a vida das pessoas, de você anunciar essa palavra, de você ir de anunciar essa palavra de salvação, trazendo arrependimento para as pessoas, e que os sinais acompanhem a tua vida. A presença de Deus acompanha a tua vida. Essa é a vontade de Deus sobre a tua vida. E aí então, queridos, Pedro, ele não quis. Pedro, ele aceitou a chamada do Senhor Jesus. Ele poderia não rejeitar isso e queria manter o negócio dele como pescador. Mas a palavra que diz aqui, querido, de Lucas, ele diz que ele abandonou tudo. Ele deixou tudo, deixou o barco cheio de peixe, deixou a rede, o ganha-pão dele, o negócio dele, toda a vida de empresário que ele tinha de pesca. Ele largou os barcos. Era o sustento da vida dele.
e seguiu o Senhor Jesus. E seguiu e foi para outros lugares. E aí, qual foi a experiência que esse homem viu, querido? E aí nós vamos ver o relato de como a convivência que Pedro, que deixou um grande negócio, né? E passou a seguir o Senhor Jesus, a trajetória dele de ensino que ele ia trazer para o mundo. E qual foi o primeiro contato que eles viram, Senhor? E diz a palavra que Lucas diz o seguinte: e aconteceu que, Lucas volta a anunciar, e aconteceu que estavam numa daquelas cidades, e eis que veio, numa das cidades que o Senhor Jesus estava pregando, veio um homem cheio de lepra. O corpo desse homem estava voltado para lesões da lepra. Querido, a lepra é uma doença que atinge o maior órgão do corpo humano, que é a pele. É que Lucas, ele dá um detalhe a respeito disso que me chamou a atenção, porque ele dá o detalhe dizendo o seguinte, que um homem cheio de lepra, ele não diz simplesmente um homem leproso, um homem com lepra, mas ele dá uma palavra cheio de lepra. Isso mostra, por essa palavra cheio de lepra, dá uma conotação, dá um entendimento que o corpo desse homem, a pele desse homem, estava totalmente transfigurada. Todos os segmentos dos tecidos dele estavam contaminados da doença, que deformou a pele dele. A lepra traz uma doença da pele que transforma, que traz grânulos na pele, deixa a pessoa com tumores, né, na pele. Então essa pessoa, ela estava isolada dos seres humanos. Todos tinham medo de entrar em contato com ele, porque é uma doença contagiosa, é uma doença transmissível pelo contato, pela convivência, né? É uma doença que transmite de um para o outro, e naquela época não tinha cura, e as pessoas então se isolavam. O leproso era rejeitado pela sociedade. O homem sofria de uma doença que consumia a pele dele, trazia tristeza na alma dele pelo isolamento, pela dor, pelo mau cheiro, pela dificuldade que ele tinha de se alimentar, vivia de esmola, né? Ele tinha que, para pegar o alimento, as pessoas deixavam o alimento no lugar, depositavam no lugar, para ele ir lá e com as mãos dele poder se alimentar. Ninguém estendia a mão para ele. Ninguém tinha contato para ele, ninguém abraçava esse leproso, ninguém tocava nesse leproso. Ele era um homem separado da convivência da família, dos amigos, da igreja, de todos. Ele estava afastado. Esse era um homem cheio da lepra. Foi o que Lucas mostrou nesse relato. E aí, então, esse homem cheio da lepra, o sentimento dele de menos-valia, o sentimento dele de tristeza, de pequenez, né? de uma situação em que o homem já, na vida dele, já não tinha mais significado de nada, né? Ele ficou diante do Senhor Jesus da postura mais humilde que um homem possa ter e buscar socorro para a vida dele. Ele que sabia que os anúncios que o Senhor Jesus estava operando maravilhas, que trazia cura. A esperança daquele homem foi buscar o Senhor Jesus, mas numa posição humilde. Ele não chegou diante do Senhor Jesus e pediu a cura como se fosse uma vontade dele, embora fosse a coisa que ele mais desejava, né? Seria a realização do maior sonho dele, né? Seria a cura dessa doença. Mas a posição dele, querido, foi de humilhação. E diz que ele se prostrou diante do Senhor Jesus, e essa prostração diz que foi com o rosto, prostrou sobre o rosto, quer dizer, ele nem ousou olhar ao Senhor Jesus, os olhos dele nem se dirigiu, a face dele nem se dirigiu ao Senhor Jesus. Tal era a vergonha, tal era o sentimento de tristeza, de humilhação que esse leproso vivia. Ele se prostrou e em rosto, quer dizer, nem olhar, ele olhou para o Senhor Jesus. E a palavra dele ali prostrada foi dizendo: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Né? Oferecendo ao Senhor Jesus a possibilidade de falar sim ou não. Né? Ele já não tinha mais condição de pedir. Tal era o sofrimento de humilhação que o Senhor submetia. E ele então se colocou nesse lugar.
E sabe qual foi a oposição do Senhor Jesus, querido? E Pedro, aqueles homens que tinham promessa de ser rico e deixaram toda a capacidade deles enriquecerem através da palavra, através das promessas do Senhor Jesus, esses homens foram para esse lugar, foram assistir esse lugar. Era um lugar que eles estavam ali aprendendo com o Senhor Jesus. E aí então o Senhor Jesus fez um gesto, querido, que nós, homens de Deus, temos que fazer. Essa é a chamada do amor de Deus sobre as nossas vidas. É o chamado de nós amarmos o nosso irmão como a nós mesmos. Amar o nosso semelhante. Amar aquele que está do nosso lado como nós mesmos. Porque o Senhor Jesus veio, o gesto dele foi estendendo a mão. O Senhor Jesus estendeu a mão e tocou nesse leproso. Esse toque, querido, é de amor. É o toque daquele que ninguém oferece. Aquele que ninguém faz. Esse toque de amor, querido, que muitas vezes não precisa de um gesto, não precisa de uma palavra, não precisa de presente, não precisa de bajulação, não precisa de puxa-saquismo, não precisa de você exaltar o ego, nada. É o toque de amor. Simplesmente o Senhor Jesus fez aquilo que o mundo não faz. Ele deu um toque naquele homem, ele tocou, mostrou o amor desse Deus maravilhoso tem por nós. Não importa a condição que nós sejamos, qual foi a contaminação que o pecado trouxe para a nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito, nos nossos sentimentos, a relação com o diabo, com as trevas, qual foi a profundidade dessa relação com as trevas, que nos colocou num lugar de fundo de poço, um lugar de tristeza, de amargura, no sentimento de autocondenação que muitas vezes nós temos. Nós mesmos nos autocondenamos pelos erros que nós fizemos no passado, pelos gestos errados que nós fizemos, como nós nos julgamos nessa situação e fazemos esse juízo sobre nós mesmos, né? E trazendo muitas vezes sentimento de dor, de tristeza, de angústia para nós mesmos. Mas aí nós recebemos esse toque do amor de Deus sobre nós. O Senhor Jesus tocou aquele homem e a palavra dele foi poderosa, querido, porque ele disse: quero ser limpo. E aí, querido, o poder de Deus traz, através dessa presença do amor de Deus na vida dos homens, da boa vontade de Deus sobre a vida dos homens, da presença do Espírito, do Príncipe da Paz, maravilhoso, Deus forte, o Emanuel, presente na vida do homem. O que aconteceu com aquela lepra, querido? Desapareceu. Aquele homem, instantaneamente, Lucas descreve que, e logo a lepra desapareceu dele. Isso aqui é poder de Deus, queridos. Isso é poder de Deus. Esse poder de Deus que a igreja do Senhor Jesus perde, porque está buscando a primeira proposta que encantou os olhos de Pedro, dele encher o barco de peixe. E quando ele largou tudo e seguiu o caminho, a trajetória que o Espírito Santo tem para a vida da igreja do Senhor Jesus, da vida, nós perdemos a oportunidade, a igreja do Senhor Jesus perde a oportunidade de trazer esse amor de Deus sobre a vida daqueles que precisam, daqueles que estão clamando por um lugar que alguém possa vê-los, né? De socorro para que alguém possa vê-los. A igreja ainda olha para aqueles que entram buscando quanto vai dar de dízimo, quanto vai dar de oferta, o que pode oferecer para a igreja, o que trouxe no bolso para dar de oferta. Não olha o coração daqueles pequeninos que estão buscando a presença de Deus. É esse ensino que o Espírito Santo clama para que a igreja de hoje se levanta e que busque esse amor, que busque essa deliberação que só Deus pode trazer para o coração do homem, da bondade de Deus, do amor de Deus sobre a vida dos homens. É esse apelo, querido, é esse apelo que o Espírito Santo geme como gemidos inexprimíveis no nosso coração, para que haja uma conversão, querido, para que a igreja se converta, deixe o caminho
da soberba, do orgulho, e que busque, querido, o caminho da paz, do amor de Deus sobre a vida daqueles pequeninos que precisam viver o reino dos céus. E aí, querido, nós vemos que o Senhor Jesus, ele continuou sobre a vida daquele homem, porque o Senhor Jesus não estava preocupado simplesmente em dar a cura e deixar ele. Ele viu a humilhação daquele homem, viu o coração quebrantado daquele homem. O Senhor Jesus chama aquele homem e diz: olha, e ordenou-lhe para que não dissesse a ninguém, falou: não comente isso com ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Olha, o que o Senhor Jesus não quis trazer para si a fama sobre aquele gesto, da cura daquele leproso. O Senhor Jesus não quis buscar a glória daquilo. Falar: olha, vai, anuncia que o Filho de Deus fez isso para você, que a igreja tal fez isso para você, a igreja que tem o poder de Deus fez isso para você. Compreende? Não houve essa preocupação de se promover, de querer buscar fama sobre aquela circunstância. O Senhor Jesus não ficou preocupado com a fama dele. Ele se preocupou em integrar aquele homem na vida que ele tinha. Porque aquele homem estava totalmente afastado. Ele tinha perdido todo o amor da vida, do próprio amor próprio sobre a vida dele. Como é que ele vai amar o seu semelhante como a si mesmo? Porque ele perdeu o amor sobre a vida dele. Já não tinha mais amor sobre ele. Por isso que ele se prostrou, né, sobre o rosto. Nem ousar olhar para o Senhor Jesus, ele se ousou. E o Senhor Jesus quis integrar ele na vida da igreja, na condição social dele, sobre a família dele, e trouxe essa palavra para ele. Falou: agora você vai, porque aquele homem era religioso, aquele homem tinha o conhecimento da palavra de Deus, ele tinha o conhecimento da lei, né, que Moisés escreveu em Levíticos, a respeito da purificação do leproso, que tinha que se manifestar para o sacerdote ia fazer análise, que se aquela lepra tinha sido mesmo curada, e aí ia dar a purificação, ia fazer a oferta de purificação, e ele se reintegrar na igreja e voltar à vida social. Esse homem que recebeu essa palavra. E aí então, esse homem, ele saiu dali. Mas a palavra diz, de Lucas, que embora o Senhor Jesus não buscasse a fama dele se propagava ainda mais. E se ajuntava muita gente para ouvir e para ser por ele e ver as suas curas e as enfermidades. As pessoas iam buscar para ouvir a palavra de Deus, buscavam o Senhor Jesus. E dali muitas pessoas vinham para buscar. E as pessoas vinham e buscavam para ele. E mas o Senhor Jesus tinha um cuidado. Lucas dá um versículo que ele fala que é uma postura importante, na qual nós, como servos, aqueles que querem seguir o Senhor Jesus, temos que procurar esse lugar. Porque aqui Lucas diz que o Senhor Jesus, quando recebia essas pessoas para buscar cura de enfermidade, para buscar o ensino, mas aqui Lucas diz que o Senhor Jesus sempre, ele porém, retirava-se para os desertos. E sabe o que ele fazia no deserto? Orava. Querido, esse é o lugar que o Senhor Jesus diz para nós. Nós temos que entender que o lugar de comunhão que nós temos que ter com o Espírito de Deus, querido, é um lugar de isolamento com Ele. Nós temos que ter esse momento onde nós chegamos diante de Deus e colocamos as nossas aflições. Nós colocamos diante de Deus toda a nossa ansiedade. Nós colocamos diante de Deus nossas petições. É um lugar de oração, é um lugar de comunhão. E isso é pessoal, querido. Por isso que o Espírito Santo tem nos compungido a estar anunciando que a relação que nós temos com Deus não é congregacional, é individual. E aqui o Senhor Jesus nos dá um ensino que ele ia buscar a presença de Deus, ele que tinha o Espírito de Deus sobre ele, mas ele demonstrava a necessidade de se isolar das pessoas, né, que tiram virtudes dele, que tiravam energias dele, mas ele tinha necessidade de trazer o poder de Deus, da comunhão com Deus sobre a vida dele. Então ele fazia esse momento de isolamento, ele buscava em oração o poder de Deus. E aí nós vamos ver um encontro
quando o Senhor Jesus volta novamente para a convivência com os homens, com a sociedade, ele vai passar por uma outra situação que se deparou, que diz que, Lucas diz assim, e aconteceu o quê? E aconteceu novamente, que o Senhor Jesus, quando voltou à convivência, ele diz que ele estava num lugar, e lá nesse lugar, que parece ser uma casa, o Senhor Jesus ali ensinava. E Lucas descreve que estavam assentados naquele lugar, naquela casa, diz que estavam assentados os fariseus e os doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. Então, todos os fariseus, todos os doutores da lei, todos aqueles que tinham imbuído de um cargo de autoridade sobre a igreja daquela época, foram ouvir o Senhor Jesus naquela casa. Estavam lá sentados, ouvindo a pregação do Senhor Jesus. Mas Lucas diz que a virtude do Senhor estava no Senhor Jesus para curar. Quer dizer, havia uma expectativa de ver uma cura ali naquele lugar. Estavam ali ouvindo o ensino do Senhor Jesus, mas havia uma expectativa de ver uma cura da maravilha do Senhor Jesus, que operava diante de todos. E aí então, esse momento aconteceu, porque levaram um homem, foi transportado numa cama, e esse homem era paralítico. Só que esse homem não conseguiu entrar na casa, porque a casa estava cheia, todas as portas fechadas, né, da multidão que estava aglomerado naquele local. Então as pessoas que estavam transportando aquele homem, eles acharam um meio de levar esse paralítico até a presença do Senhor Jesus. Então eles abriram o telhado, né, subiram o telhado, abriram o telhado e baixaram com a cama, o paralítico com a cama, até o meio onde estava o Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus, olhando a fé daqueles homens e vendo a fé deles, dos homens todos que estavam envolvidos nessa operação de trazer cura para aquele paralítico. O Senhor Jesus, olhando a fé deles, né, disse para o homem: homem, os teus pecados são perdoados. Quando o Senhor Jesus anunciou isso, queridos, quando o Senhor Jesus anunciou isso, aqueles homens que vieram das aldeias, e todas as aldeias da Galiléia, né, da Judéia e de Jerusalém, os doutores da lei, os escribas e os fariseus, quando ouviram o Senhor Jesus anunciar: homem, os teus pecados são perdoados, eles começaram a pensar dentro deles: quem é esse que diz blasfêmia, que pode perdoar pecados, se não só Deus? Começaram, o Senhor Jesus viu o coração deles, já todos eles, quer dizer, ali eles o que mostra o coração do homem, querido, não é que eles estavam ali induzindo ao outro, não houve uma questão de trazer uma corrente de informação, de indução, de trazer o pensamento comum. Não, querido, porque a postura deles era comum. Não precisava um anunciar para o outro para levantar um levante. Não houve ali uma revolução de um induzindo ao outro ao erro. Não, queridos, o erro estava no coração de todos. Existia uma postura, um pensamento que já estava contaminado, todos eles já estavam voltados por essa contaminação. Ninguém promoveu essa discussão levando o outro para o erro. Eles não eram um sendo dirigindo o outro da questão do erro. Todos eles operavam no mesmo pensamento de erro, porque a palavra diz que eles começaram a razoar. Isso diz respeito a estarem pensando nessa condição. Eles pensaram, o Senhor Jesus detectou que havia um pensamento comum no meio desses fariseus, de considerar blasfêmia a atitude dele de perdoar pecado. E aí, essa é a posição, querido, da religião. Porque a postura do religioso, o juízo dele está em si, está dentro dele.
Quando ele externa, é porque ele já pensou a respeito desse assunto, já mastigou esse assunto. E isso está no nível do coração. Por isso que o conserto nós temos que estar atento em estarmos colocando diante de Deus o nosso pensamento, aquilo que você pensa. Esse lugar é que você tem que trabalhar diante de Deus. Você tem que se posicionar diante de Deus naquilo que você pensa. Porque teu pensamento, querido, está exposto à luz da presença de Deus. Ele olha o teu pensamento. Foi aqui o que aconteceu com os fariseus. Querido, a igreja tem que entender isso. A igreja, nós não temos que ser induzidos pela posição daqueles que estão na liderança, de achar que leva o rebanho para onde ele quer, da maneira que ele acha que tem que ser. Não é assim, querido. Porque Deus olha o coração do homem. É o coração que se faz. Como nós entendemos aqui, não houve ninguém induziu a eles pensarem. Eles pensavam já deliberadamente, cada um já pensava dentro de si nesse local, nessa posição. E aí o Senhor Jesus chama a atenção deles. E chama de uma maneira branda, no amor. O Senhor Jesus vira para eles falando, conhecendo os seus pensamentos. Lucas descreve muito bem a respeito disso. O Senhor Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe, por que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecado, ele se dirigiu ao paralítico e disse, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Queridos, isso aqui nós temos um entendimento tremendo a respeito dessa palavra do Senhor Jesus. Porque isso diz respeito à nossa posição, querido. Porque assim como o poder do Senhor Jesus se faz em perdoar o meu pecado, o teu pecado, e isso mostra que nós, não é palpável isso, se nós não conseguimos palpar e ter segurança e ter certeza de que o meu pecado, o seu pecado foi perdoado, nós simplesmente vamos deliberar essa graça que o Senhor Jesus deu sobre a nossa vida pela condição da fé. É fé. Ninguém vai palpar isso. Nós não vamos ter materializado esse perdão de pecado que o Senhor Jesus anuncia para a vida dos homens. Nós só podemos entender e palpar isso através da fé nessa palavra, através da fé na deliberação que o Senhor Jesus tem sobre a nossa vida. E assim como nós temos essa palavra de perdão de pecado, nós temos também da boca dele a capacidade e o poder do nome de Jesus de anunciar aos enfermos, na autoridade do nome de Jesus, ser limpo, ser curado, dizer ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e anda e vai para a tua casa. Nós temos esse poder, querido, porque a manifestação é da fé. Na fé do nome de Jesus, quem opera isso não somos nós. A virtude e o poder está em Deus. Nós simplesmente deliberamos isso pela fé. Você crê no coração e com a boca você confessa. Essa é a palavra da fé. A palavra da fé que pregamos é essa anunciada lá no livro de Romanos, né? Que nós cremos no coração e com a boca nós confessamos e deliberamos a palavra de cura, de salvação, de poder do Senhor Jesus sobre a vida dos homens. É esse ensino que o Senhor Jesus deu. E aí então o povo viram aquele homem que estava paralítico sobre aquela cama, viram aquele homem se levantar, tomar a cama que ele estava deitado, pegou a cama dele e foi para a casa dele glorificando a Deus. Querido, era tudo que aquele homem queria. Tudo que aquele homem queria era voltar para a casa dele e poder fazer as coisas que ele estava deitado ali e não podia fazer. Ele voltou para casa glorificando a Deus
porque ele podia se levantar, ele podia ir para o quarto, podia ir para o banheiro, podia ir para a sala, podia ir para o jardim, podia caminhar nas estradas, podia caminhar na cidade, podia passar no açougue, na padaria e estar glorificando a Deus por todo esse caminho, porque ele tinha graça, a deliberação de viver a virtude de Deus, a bênção da vida, de poder andar, de poder deslocar, de poder viver essa graça aqui. Muitos de nós temos isso e não valoriza. Muitos de nós podem se deslocar, podem abençoar, pode ir na padaria, pode ir na farmácia, pode ir no jardim, pode ir na praça e está resmungando, está murmurando, está achando ruim, está reclamando. Queridos, olha só, esse homem, tudo que ele queria era isso. Ele recebeu pelo poder do nome do Senhor Jesus, pela presença do Senhor Jesus na vida dos homens. Essa é a bondade de Deus sobre os homens. Trouxe o Senhor Jesus para viver conosco, querido. Isso é poder de Deus. Nós não podemos perder essa oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade de você viver esse período na Terra, que é um período tão fugaz, querido, de 70 a 80 anos. A palavra de Deus diz que se você passar disso, é de fada e canseira. Querido, não perca essa oportunidade. Você está vivendo o melhor, querido. Busque a presença desse Deus maravilhoso, do nome do Senhor Jesus, dessa palavra poderosa que transforma vidas, que traz a cura, traz a libertação e tem a promessa de perdão de pecado. Foi o que o Senhor Jesus demonstrou para a vida daquele paralítico. E é anunciada para nós através do poder do Espírito Santo em nossa vida. Não perca essa chance, não perca esse momento. Creia, se o Senhor Jesus está batendo na porta, abra o teu coração, receba essa promessa, para que você tenha a vida abundante, querido, para que você tenha uma vida eterna com Ele, na alegria, na saúde, na paz, na prosperidade. Esse é o anúncio que o Senhor Jesus traz para a nossa geração. E aí então diz que todas as pessoas que viram aquilo também foram para casa dando glória a Deus e estavam cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígio. Querido, o Senhor Jesus tem uma promessa para você, que a cada manhã a misericórdia dele se faz na tua vida. A cada manhã você tem a chance de viver o prodígio de Deus na tua vida. A presença de Deus na tua vida, ele sendo propício em tudo que você faz, querido. Em todas as suas ações na terra. Se você faz de coração deliberado, coração de amor, crendo na liberação do poder de Deus sobre a tua vida, você vai ter a chance de ver prodígio a cada manhã na tua vida. E é isso que nós temos a chamada para viver. E aí então o Senhor Jesus teve um encontro com Levi, passou pela casa dele e viu o Levi assentado, né, na coletoria onde ele trabalhava, e chamou Levi: segue-me. Levi, que recebe o nome de Mateus, ficou muito feliz com aquele convite dele seguir o Senhor Jesus. E aí então fez um grande banquete. Ele foi para a tua casa. Primeira coisa que o Senhor Jesus, Levi fez com o Senhor Jesus, em agradecimento a essa chamada dele ter sido notado por Deus. Levi ficou agradecido: olha, eu fui notado, ele me viu, ele me chamou. Coisa poderosa. Ele ficou muito feliz com isso. E essa alegria de Levi levou ele a fazer um grande banquete na casa dele. E esse grande banquete, ele chamou quem? Ele chamou os pecadores, aqueles que conviviam com ele, os publicanos. E estavam com Levi na mesa e o Senhor Jesus com ele. E o Senhor Jesus ali, sentado com os publicanos, os pecadores, e comiam e davam palavra de ensino para eles. E aí os religiosos chegaram, aqueles que não misturam com ninguém, que são mais santos que todo mundo, que olha sempre julgando, com o dedão sempre apontado, sempre apontando o dedão, né? Esses chegaram, já apontaram o dedo: está comendo com os pecadores, o seu mestre está comendo com os pecadores, está bebendo, está comendo, os publicanos e pecadores. O Senhor Jesus ouviu isso, chamou eles, sempre numa postura de ensino, de amor. E que é isso que ele tem para nós. Ele quer fazer um conserto com nossas vidas. Aí chamou aqueles homens que vinham com o dedão de apontamento, chegou e disse para eles: por que vocês estão fazendo isso? Vocês sabem que quem necessita de médico são os doentes, não são os sãos.
Quem não tem problema de doença não vai no hospital, você não vai em consultório se você está com saúde. Agora, se você tem dor, você está com dor de cabeça, está com pressão alta, né? Está com o estômago doendo, você está com diarreia, você está doente, onde é que você vai? Você vai buscar o socorro de um médico para passar o medicamento para você sarar dessa enfermidade. Né? E aí, o Senhor Jesus fala, olha, assim como um doente precisa de um médico para trazer a medicação para a cura dele, assim é um pecador. Assim ele diz, ó, como um enfermo precisa do médico, assim também os pecadores precisam do arrependimento. Assim os pecadores precisam do arrependimento. O justo não precisa. O justo não precisa, ele se considera justo, ele não precisa de arrependimento, porque ele se acha justo. Agora, aquele que reconhece, que entende, né, pela presença do Espírito Santo no coração dele, o reconhecimento que precisa se arrepender dos teus pecados. Graças a Deus, querido, que nós temos o Senhor Jesus. Graças a Deus que nós, pecadores, que entendemos o nosso erro, nós temos no Senhor Jesus o socorro, o perdão desse pecado. Foi isso que o Senhor Jesus falou para aqueles fariseus. Ele falou, olha, esse pecador, ele precisa do arrependimento. E ele, tendo arrependimento, ele tem que ter perdão de pecado. E só o Senhor Jesus pode oferecer isso ao homem, querido. Porque ele pagou o preço desse pecado. Ele pode oferecer, ele pode dizer, perdoados são teus pecados. Como ele disse para os fariseus, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecado. Disse para o paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para sua casa. Sabe por quê, querido? Ele pagou o preço do meu pecado, do teu pecado. E sabe qual foi o preço que ele pagou, querido? Não foi dinheiro na conta, não foi ouro nem prata. Ele pagou quando o corpo dele foi partido por amor de muitos. Quando o sangue dele foi derramado para perdão do nosso pecado, quando ele foi para a cruz do Calvário. Querido, a cruz do Calvário tem um poder tremendo na vida dos homens que se arrependem diante da obra da cruz. Tem um poder de transformação, de cura, de vida eterna, de transformação de coração. Querido, isso é poder, querido. Isso é poder de Deus sobre nossas vidas. O diabo não pode roubar isso de nós. Nem a acusação do inferno, nem o mundo religioso pode tirar isso de nós. Isso veio do céu. Isso é Deus que nos deu de graça. Chama graça. Ele nos deu de graça esse poder. Ninguém compra isso, querido. Ninguém compra esse poder. Não tem dinheiro no mundo que possa comprar isso, querido. Você só tem isso pela fé no nome do Senhor Jesus. Só você tem isso pela fé na obra que ele fez por sua vida na cruz do Calvário. É isso que ele está dizendo aqui para aqueles fariseus. E aí esses fariseus não ficaram satisfeitos com isso. Na acusação, aí eles vieram acusar a respeito de jejum. Os discípulos de João jejuam, os fariseus jejuam e fazem oração. No entanto, os teus comem e bebem. O Senhor Jesus virou para ele e deu um tremendo ensino, muito importante, porque tem significado para a nossa vida com relação ao mundo religioso, querido. O Senhor Jesus virou para eles e falou, olha, vocês podem, os convidados de um casamento, se entristecer com a presença do noivo? Não pode. Há um momento de alegria, de exultação, quando o noivo está com a noiva. Isso diz respeito, o Senhor Jesus, quando falou isso a respeito dos filhos da boda, está falando da nossa relação com Ele no casamento, da eternidade. Porque quando você crê no Senhor Jesus, querido, que você se arrepende da tua obra, seu nome é escrito no livro da vida, você é convidado para essa boda. Você é convidado para esse lugar onde lá o Senhor Jesus vai nos servir. É um poder tremendo manifesto na vida daquele que crê, porque tem a vida garantida na eternidade. E é uma promessa de você participar das bodas do Cordeiro, de você ter o dia em que o Senhor Jesus vai ter a nossa união permanente com Ele. É a noiva e o noivo nessa união permanente e eterna. Vai ter a boda, vai ser uma festa, querido. Vai ser uma festa quando nossa vida ser eterna com o nosso Senhor Jesus. E quando você tem esse convite que ele está dizendo aqui, quando vocês
tem um convite do esposo, né, da bodas, não pode ter tristeza. O jejum é sinal de tristeza. O jejum é sinal de você disciplinar a tua carne. E aí ele diz, olha, então como pode você se entristecer com a presença do noivo no teu coração? Por isso que os apóstolos não jejuavam, porque o Senhor Jesus estava com eles ali. E aí então ele falou, vai chegar um momento que o esposo vai ser retirado. E aí eles vão jejuar, né? E quando vem essa palavra, querido, nós vemos essa palavra. Nós vemos que o Senhor Jesus traz um outro ensino muito importante para a nossa vida, querido. Porque quando ele deu essa palavra, ele deu a respeito do remendo. Ele falou, olha, não pode colocar um remendo novo num tecido velho, porque rompe o tecido e perde o remendo. Assim como não pode colocar vinho novo em odres velho, porque rompe o odre e derrama o vinho. O que diz respeito a respeito do odre, querido? O odre era um reservatório de couro que armazenava o vinho naquela época. Aquilo era muito, essa parábola que o Senhor Jesus deu era muito conhecida daquela época, porque fabricavam o vinho e colocavam nos odres. Esses odres, eles dilatavam com a fermentação do vinho. Então, o odre velho, quando o vinho novo é colocado, ele dilata e rompe o odre. Assim, o vinho novo tem que ser colocado no odre novos, né? Para que não rompa o odre velho. E é isso que o Senhor Jesus estava definindo a situação da nova aliança que ele estava trazendo. O vinho novo, querido, diz respeito à unção da presença do Senhor Jesus na vida dos homens. É uma nova aliança, há um novo testamento da relação de Deus com os homens. E é isso que o Senhor Jesus está falando. Não tem como ele trazer essa nova unção, essa nova aliança, na maneira antiga, né, de odres velho, que se cultuava a Deus pela antiga aliança, pelo Velho Testamento. Não tem como. Por isso que é chamado velho, e envelheceu. Em Hebreus diz que isso envelheceu, queridos. Há um novo testamento, há uma nova unção. É isso que nós temos que estar atento naquilo que o Senhor Jesus nos chama, né? Nós não temos que ter a relação nossa com Deus baseado na cultura do Antigo Testamento, porque a cultura do Antigo Testamento era de maneira figurada. Em 1 Coríntios 10, se Paulo fala a respeito disso, que é uma maneira figurada de nós relacionarmos com Deus. Aqui nós não temos que cultuar Deus no modelo do Antigo Testamento. O Senhor Jesus trouxe uma nova aliança para nós. Há um novo testamento para nossas vidas. Ele fez um novo testamento na cruz do Calvário, quando o sangue dele foi derramado e o corpo dele foi partido. É essa nova aliança que a igreja do Senhor Jesus tem que estabelecer. Essa é um vinho novo e tem que ser um odre novo. Nós temos que ter uma maneira nova de relacionar. Não é mais... E o Senhor Jesus dá um ensino aqui que essa maneira antiga de relacionar com Deus, quem faz a opção, quem tem a deliberação, porque o Senhor Jesus, nosso Deus, dá o livre-arbítrio. Você pode seguir o caminho que você quiser, né? Só que ele diz, ó, quem gosta da maneira antiga, gosta do velho, jamais vai fazer o novo. Não tem como. Isso é importante para nós que queremos essa nova unção, que queremos servir a Deus como odres novos, entendeu? Não seguindo mais a padrão do antigo, só que nós temos que entender que aqueles que fizeram a opção de seguir na maneira antiga, de que seguir como maneira, jamais vai aceitar o novo, como ele diz aqui. Então, nós temos que não estar fazendo juízo da postura de cada um. Nossos olhos têm que estar no Senhor. Nossos olhos têm que estar com o nosso coração sincero na presença do nosso Deus. Queridos, nós temos muito que aprender com esse Evangelho. Por isso que eu quero fazer o convite de nós continuarmos nessa chamada, nessa unção, nessa vereda, nesse caminho, nessa trajetória que nós estamos propondo para vocês continuarem conosco. Por isso que quero fazer o convite de nós estudarmos o capítulo 6 de Lucas, amanhã, se assim Deus nos permitir.